E aí galera, tudo bem? Eu sou o Ander Gabriel, professor de matemática do VEM, e hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto de geometria plana, tá? E como eu havia comentado, hoje nós vamos estudar o capítulo 3, que fala sobre ângulos. Vamos destrinchar todas as dúvidas a respeito do ângulo nessa aula. Vejam a apostila, tá? Lá estará mais detalhado o assunto. Vamos começar aqui então, sem mais delongas. O que seria uma região convexa e uma região não convexa? Galera, uma região convexa é uma região na qual, ao traçarmos uma reta ligando dois pontos, essa reta também estará nessa região. Ou seja, olha só, vou fazer um plano aqui, ó, uma região, tá? E um ponto A e um ponto B. E a gente traça uma reta ligando A e B. O ponto A e o ponto B estão dentro dessa região e a reta também está dentro dessa região. Isso define uma região convexa, tá? Nós estudaremos nessa disciplina figuras que são convexas, tá? A maioria delas, por exemplo, um triângulo, tá? Eu vou desenhar um triângulo aqui, ó, na mão livre mesmo, mas vocês sabem que o triângulo é uma reta certinho. Esse triângulo aqui, se a gente fizer um ponto A dentro dessa região e um ponto B dentro dessa região e ligarmos esses dois pontos, tanto os pontos quanto a reta formada pela união desses dois pontos também estará dentro dessa região. Então isso define uma região convexa, tá? Outro tipo de figura, um círculo feito à mão livre aqui, um ponto A e um ponto B dentro dessa região e a reta que liga, né, esses dois pontos também está dentro dessa região. Isso define uma região aqui, ó, convexa, tá? Esse aqui são tipos de região convexa. Esse aqui é um exemplo 1, o exemplo 2 e o exemplo 3. O que seria uma região não convexa? Vou fazer aqui num cantinho aqui, ó. Uma região não convexa é exatamente o contrário do que eu falei. É uma região na qual ao fazermos, né, dois pontos, ó, um ponto A e um ponto B dentro dessa região, tá? O ponto A e o ponto B estão dentro dessa região, mas quando a gente liga o ponto A ao ponto B, uma parte dessa reta, essa parte que eu estou pintando de amarelo, está fora da região, ó, fora da região em questão. Então isso é característica de uma região não convexa, tá? Então é não convexa. Beleza? Esse aqui é um exemplo de uma região não convexa. O que seria um semiplano? Pensa comigo aqui, ó. Imagina uma região, um plano, tá? Vou desenhar um plano aqui, ó. Esse é um plano alfa infinito, tá? Esse plano é infinito. E a gente pega aqui, a gente pega aqui uma reta. A gente faz uma reta que também é infinita, bem aqui, uma reta chamada R, tá? E o que acontece? Esse plano, ele foi dividido em dois. Tem essa parte à esquerda da reta e essa parte à direita da reta, certo? O que acontece? O semiplano, ele é um plano que possui uma origem, tá? E a origem desse semiplano em questão é justamente essa reta R. Por exemplo, né, esse semiplano 1 possui origem na reta R e vai infinito para esquerda, aqui para diagonal, entenderam? E a mesma coisa com o semiplano 2, né? Ele tem origem nessa reta R e ele expande infinitamente para todos os lados, tá? A diferença de um plano para um semiplano é que no semiplano ele possui uma origem, que geralmente é uma reta, tá bom? Vamos para a definição de ângulo. Ângulos, chama-se ângulo a reunião de duas semirretas de mesma origem, não contidas numa mesma reta. Ou seja, não contidas numa mesma reta quer dizer que são não colineares, tá? Lembrando, pontos colineares são pontos que estão numa mesma reta. Então, se eu fizer aqui, ó, rapidinho, uma reta, tá?
e eu fizer dois pontos nessa reta, o ponto A e o ponto B, A e B são pontos colineares, porque estão na mesma reta, tá bom? Então, se a gente ilustrar aqui o que seria um ângulo, eu vou fazer uma semi-reta aqui, outra semi-reta aqui, tá? E aqui vai ser a nossa origem, o ponto O, e aqui eu vou fazer um ponto A e aqui um ponto B. A reunião de duas semi-retas de mesma origem. Então aqui a gente tem a mesma origem nessas duas semi-retas, tá bom? Ângulo é justamente essa abertura aqui, tá? A abertura das duas semi-retas. E aqui eu vou falar que esse ângulo chama-se alfa. Isso aqui parece um 2, mas na verdade é alfa, tá bom? Aí como a gente representa, né, esse esquemático aqui, como a gente representa? A gente faz justamente isso aqui, ó, A ou B. 3 pontos, a gente fala os pontos, né, desse ângulo, onde o ângulo está, o ponto que representa onde o ângulo está, a gente faz um chapéuzinho em cima dele. Então é assim que a gente representa um ângulo. Vou escrever aqui, ó, representação. Tá bom? O que seria um setor angular? Um setor angular é o seguinte, galera. Vamos imaginar a mesma situação aqui. A origem no O, um ponto A e um ponto B. O que é um setor angular? O setor angular nada mais é do que um ângulo, né? A gente tem duas semi-retas, a mesma abertura. E essa região aqui, ó, a região interna desse ângulo. Tá bom? Se a gente for pensar em círculo, a gente ainda não estudou círculo, mas um círculo, opa, o círculo ficou bonitinho. O círculo, ele também pode ser aqui, ó, a gente definiu um ângulo aqui. Aqui seria uma semi-reta e aqui seria outra semi-reta, que é justamente o raio do círculo, tá bom? Mais pra frente a gente vai estudar tudo sobre círculos, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: um setor circular é essa fatia de pizza aqui, ó, que eu estou pintando de verde, tá? É a mesma ideia, tá bom? Só o que muda é que fala a respeito de um círculo e o outro só fala a respeito do ângulo, tá bom? É isso aí. Continuando aqui a nossa aula. Ângulos consecutivos. Galera, ângulos consecutivos é o seguinte, né? Possuem um lado em comum. O que isso quer dizer? Um lado de um deles coincide com o lado do outro. Vamos lá, vou falar alguns exemplos aqui. Vamos desenhar alguns exemplos aqui. Ó, aqui vai ser a origem, um ponto O, tá bom? Aqui eu vou desenhar um ponto A, o ponto B e um ponto C. Preste atenção nos ângulos que eu vou falar agora. Eu vou falar para vocês que o ângulo AOB, ou seja, esse ângulo aqui em vermelho, AOB, lembrando que tem que botar o chapéuzinho onde que está a origem do ângulo, tá? E o ângulo AOC, ou seja, esse ângulo aqui em azul, AOC, esses dois ângulos eles são consecutivos. Eu falo isso para vocês, eles são consecutivos. Por quê? Porque o lado em comum entre esses dois ângulos é justamente o lado OA. Esse lado aqui, ó, OA, que eu pintei. AOB e AOC são consecutivos porque tem um lado OA em comum, tá? Isso quer ser um ângulo consecutivo, eles possuem um lado em comum. O ângulo adjacente, ele não possui um lado em comum. Ele não tem ponto interno comum. Ou seja, eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Quase a mesma situação. E eu falo para vocês, né, que isso aqui é a origem, um ponto O. Aqui vai ser A, aqui vai ser B e aqui vai ser C. E eu falo para vocês que AOB, esse ângulo aqui em vermelho, e BOC
BOC são ângulos adjacentes, tá? Eles não possuem pontos internos em comum. E é importante salientar que ângulos adjacentes são também ângulos consecutivos. Tipo assim, dois ângulos consecutivos são adjacentes se não tiverem pontos internos em comum, tá? Essa é a definição de ângulos adjacentes. A ideia é meio complicada de se entender, tá? Mas a partir do momento que você entende, você não esquece mais. Ângulos opostos pelo vértice é o seguinte, é a seguinte situação, né? É só eu desenhar aqui um X, certo? Esse X seria duas semi-retas, que eu vou nomear aqui de R e S, duas semi-retas, né? E aqui tem a abertura, né, da semi-reta de um lado, essa abertura aqui, que é a mesma do outro lado, tá? Então aqui seria um ângulo alfa, e esses ângulos são opostos pelo vértice. Esse vértice aqui, ó, por exemplo, o vértice O, tá? E como eles são opostos, né, pelo vértice O e possuem a mesma semi-reta, as duas semi-retas, esse ângulo aqui também é o ângulo alfa. Opa, não está escrevendo. E ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. O que são ângulos congruentes? São ângulos iguais, tá? Ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Continuando aqui, a bissetriz de um ângulo é a semi-reta interna ao ângulo, com origem no vértice do ângulo e que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Então, galera, é o seguinte, olha só. Pensa aqui, né, naquele desenho que a gente fazia antes, mas dessa vez eu vou desenhar uma semi-reta aqui, ó, passando exatamente pelo meio da abertura. O que isso vai fazer? Olha só, aqui a gente tem a origem O, aqui a gente tem o ponto A, o ponto B e o ponto C. E eu falo para vocês, né, o enunciado tem que falar para vocês que OB é bissetriz. Então, se eu falar que OB é bissetriz, isso quer dizer que vai dividir esse ângulo, né, AOC em dois ângulos iguais. Tá bom? Então, ó, esse ângulo todo aqui em vermelho, que seria AOC, ele vai ser dividido em dois ângulos iguais. Então vai ter aqui, ó, esse ângulo aqui azul, que vai ser x sobre 2, e esse outro ângulo azul que vai ser x sobre 2. E o ângulo vermelho, obviamente, se chama x. Tá? Vou fazer aqui do lado aqui, ó, x. Tá bom? Ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Galera, vocês já devem ter ouvido falar nisso alguma vez na vida, tá? Se não, eu vou explicar para vocês agora. Ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Ó, mais ou menos aqui assim, ó. Um ângulo de 90 graus, tá? O ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. E o ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus, tá? Então aqui, ó, o ângulo reto a gente representa um quadradinho e um pontinho, né, no meio. Isso aqui é um ângulo reto, que é igual a 90 graus, tá? Esse aqui, né, é um ângulo, esse ângulo aqui, alfa, né, é um ângulo agudo porque ele é menor que 90 graus. Tá vendo? Se eu fosse desenhar um ângulo de 90 graus aqui, ele é menor que 90 graus. A abertura de 90 graus, né? E esse ângulo aqui, o último, ele é obtuso porque ele é maior que 90 graus. Se eu fosse desenhar aqui, ó, 90 graus, ele é maior que 90 graus, maior que 90. Por isso que ele se chama obtuso. É só isso. Só isso, só. Tá? Nenhuma dificuldade nisso, imagino eu.
O ângulo complementar. O ângulo complementar é o seguinte. Pensa nessa palavra aqui, quando você ouvir falar de complementar, lembra de 90 graus. Por quê? Porque o ângulo complementar é justamente quanto falta para esse ângulo dar 90 graus. Então, se eu falar para vocês que eu tenho um ângulo alfa que mede 30 graus, o complemento dele é justamente quanto falta para dar 90 graus. Então, por exemplo, o complemento dele seria x, que eu não sei quanto é. Eu sei que alfa mais x tem que dar 90 graus. Tá bom? Ou seja, uma forma de representar o x, que é o ângulo complementar, é 90 menos alfa. Beleza? Que nesse caso aqui seria um exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo, 90 menos 30, x é igual a 60 graus. Tá bom? Esse é um exemplo. Mas o ângulo complementar é quanto falta para 90 graus. Esse é um ângulo complementar. E o ângulo suplementar, você vai lembrar de 180. Por quê? É a mesma ideia, é justamente quanto falta desse ângulo para dar 180 graus. Um ângulo raso é isso aqui, ó. Um ângulo raso é uma reta, tá? Uma reta aqui assim. E essa reta, ela tem 180 graus. 180, tá bom? E o suplemento é justamente quanto falta para dar 180 graus, né? Então, se eu fosse ilustrar, né, uma fórmula como essa aqui, x seria 180 menos alfa, tá bom? Continuando, unidade dos ângulos. Galera, o ângulo, né, a unidade que a gente usa mais é o grau. Unidade de grau. A gente representa, né, por exemplo, 90 graus. A gente bota o pontinho aqui. Existe também radiano. Radiano. A gente vai ver essa unidade mais para frente. Radiano, ele é expresso em número π, tá? Por exemplo, 90 graus em radiano seria π sobre 2. E como que eu sei isso? É só você converter, tá? Você pode fazer uma simples regra de 3. 180 graus, ele é igual a π, tá? Então, x graus, por exemplo, quantos graus você quiser, vai ser sei lá quantos radiano. É só usar essa regra de 3 aqui que você descobre qualquer ângulo em radiano ou em grau, tá bom? Existe também o ângulo de 1 minuto, que é representado assim, ó. O ângulo de 1 minuto, tá? Que tem esse apóstrofo aqui. E o ângulo de 1 minuto, ele é justamente um submúltiplo, né, do grau. Ou seja, o 1 minuto, ele seria 1 grau sobre 60. É simplesmente você pensar nos ponteiros do relógio, tá? Os ponteiros do relógio têm as horas, os minutos e os segundos, tá? As horas, nesse caso aqui, seria o grau. O minuto seria o minuto também seria minuto. E o segundo seria segundo mesmo, tá? Aqui eu fiz uma perna a mais. Fiz uma perna a mais aqui. Opa, não sei como consertar. E é o seguinte. Como é igual no ponteiro do relógio, eu posso falar que 1 grau tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Tá bom? E nesse tipo de representação, a gente pode operar em cima disso. A gente pode fazer soma, subtração, multiplicação, divisão. Tá bom? É simplesmente você pensar igual um ponteiro de relógio, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, você tem 15 graus mais 20 minutos
e 23 segundos, mais 10 graus, 10 minutos e 20 segundos. É só você somar unidade por unidade, tá? Ó, segundo vai somar com segundo, minuto vai somar com minuto e grau vai somar com grau. Então, nesse caso aqui, ó, eu teria 43 segundos, 30 minutos e 25, né? 25... Opa, não tá escrevendo. 25 graus, tá? Aqui eu faço quando eu excedo, né, o número de minutos e de segundos. Você passa para o outro lado. Se você tiver um caso onde você tenha 15 graus e 70 minutos, 70 minutos não existe no ponteiro do relógio, por exemplo, né? Porque você sabe que 1 grau ele vai ser 60 minutos. Então o que eu faço aqui? Eu preciso retirar 60 unidades. Se eu tirar 60 unidades, ó, se eu tirar 60 unidades, vai sobrar 10 minutos, correto? E esse 60 ele vai ser convertido para mais 1 grau. Então vai ficar 16 graus, tá? Esse tipo de exercício tá lá na nossa lista. Tentem resolver. Lembrando sempre desse tipo de questão aqui. Essa é a questão pede para você simplificar, quer dizer para você fazer isso aqui, ó, que eu fiz agora. Você tirar o excesso de minutos e de segundos e ir convertendo para as outras unidades. Tá bom, galera? É só isso, só a aula de hoje. Para mais dúvidas sabem onde me achar. Valeu, tamo junto.